Agradeço mais uma vez a presença de todos agora para essa segunda palestra. Convido o professor Lúcio Dornelles para falar sobre o laboratório de magnetismo e materiais magnéticos. Por favor. Eu tenho que ficar aí. Tá, beleza. Então, obrigado pelo convite. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tá. Obrigado pelo convite. Não, a minha ideia, quer dizer, eu tenho que ficar aqui mais ou menos. Eu não vou me mexer muito. Então, eu vou tentar. A minha ideia aqui é mostrar um pouco sobre o que é o Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos. E ele evoluiu ao longo do tempo. Eu fui estudante de iniciação científica no laboratório, quando ele foi criado. Tá? Nessa época, esse último M ele era metálico, não magnético. Ele incorporava vários grupos de pesquisa que hoje estão separados, em particular os grupos teóricos de sólidos e o grupo experimental. Mas então é um laboratório que já tem aí, foi criado em 92, então já tem alguns anos aí. Então, eu vou começar apresentando quem são os pesquisadores aí do laboratório, tá? Que infelizmente está por ordem de idade aí, então estou muito perto da esquerda, mas várias pessoas já foram meus alunos, inclusive o apresentador da outra palestra, né? E vários orientadores de vocês. Então, o grupo começou lá nos anos 90, né? E esse hoje é mais ou menos, esses mais ou menos são os pesquisadores do laboratório. A gente tem outros pesquisadores que são da UFSM, colaboram conosco, mas estão em outros campos, então não estão aqui no laboratório em si. Tá? E o laboratório foi criado, na verdade, pelo professor Rubens Sommer. Tá? Logo depois o Shell que se juntou, e o Carara, e assim por diante. E ele trabalhou um tempo em Santa Maria e se mudou para o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde ele se aposentou e está voltando para trabalhar em Santa Maria. Então, ele está presencialmente aqui em Santa Maria agora, e é, então, agora um dos colaboradores do laboratório, do programa de pós-graduação. A gente tem vários estudantes, me desculpem se tem algumas fotos faltando aí, né? Mas o Jonathan Bruno, a Carol, o Matrego, a Amanda, o João, o Luciano, o Rian, o Christian, e talvez tenha mais algum que está faltando aí, mas é porque eles não me mandaram a foto, tá? Eles ficam todo mundo. Então a culpa não é minha. E, bom, o que a gente faz aqui? O que a gente faz na LMM? Bom, a gente também fala algumas coisas, mas essencialmente o que a gente faz mesmo, o que está por trás do que a gente estuda, a gente consegue fazer filmes ultrafinos, ou produzir materiais muito finos. Eu vou tentar deixar claro para vocês o que são materiais ultrafinos. Eles são muito finos mesmo. São sólidos, mas são muito finos. Tá? Então a gente tem algumas máquinas, aqui tem duas delas e mais várias máquinas que ajudam as duas a funcionar, que são essa câmara aqui e essa outra aqui, onde a gente consegue produzir materiais. Dá para ver ali uma luzinha, tá? Que é um plasma de argônio, que a gente usa para produzir, aqui dá para dar um zoom. Tá? Então o que está acontecendo aqui nessa foto, eu tenho lá uma cerâmica que eu quero cobrir com vidro. Só que eu não quero cobrir com vidro de qualquer maneira, na verdade, eu queria, nesse caso aqui em particular, eu queria cobrir com uma película de 5 nanômetros de vidro. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, isso aqui é um plasma de argônio e tem um pedaço de vidro aqui dentro dessa peça, submetido a uma tensão negativa muito grande, centenas de volts. Então, como seria um plasma, né, os íons de argônio estão sendo atraídos aqui para esse pedaço de vidro e arrancando pedaços. Tá? Então, tem vidro se depositando por tudo aqui. Esse processo acontece numa pressão relativamente alta, tá? É uma pressão baixa, na ordem de microtorque, mas para esse tipo de processo é relativamente alto, então o material ele não consegue andar em linha reta, tá? Ele vai desviando os íons e se espalha por tudo. Então, tem vidro entrando em tudo que é detalhezinho aí. E a gente pode fazer isso com qualquer material. Pode ser um metal, pode ser um óxido, pode ser um nitreto. Então, não faz diferença se é isolante, ou condutor, ou
eu consigo estabelecer esse processo, depositar, nós conseguimos. Isso é uma técnica que a indústria usa muito, então provavelmente tudo que a gente tem de eletrônicos, pelo menos uma parte do processo é feito usando essa técnica. Então a gente estuda os materiais produzidos assim, porque se por acaso é conveniente de tentar incorporar algum processo, algum material desses num processo industrial, é possível, porque a técnica que a gente usa para produzir é essa. Mas quanto que é ultrafino? Em 5 nanômetros talvez não seja tão, né? E mais importante que isso é qual é a utilidade de ser tão fino, assim, ter uma coisa tão... E aí, bom, nós em particular começamos lá nos anos 90, pensando em estudar as propriedades elétricas e magnéticas desses materiais. A gente continua fazendo isso, tá? E por que estudar, né? Qual é a importância do ímã, né? Nós acabamos de ver a importância do ímã, né? Se até não fosse um ímã gigante, aí, a gente não poderia estar aqui, nem, pelo menos não usando todos os eletrônicos, nem tendo o mesmo tipo de saúde, talvez. Mas, no caso aqui, quando a gente vai para coisas muito pequenas, né, a importância é isso. Por exemplo, num disco rígido de computador, que eu tenho naquele computador, pelo menos, vários não tem mais, né? O meu celular não tem disco rígido, mas vários têm isso, e não só lá, né, também nessa ponteira aqui que lê e grava informação, tem várias nanoestruturas. E, né, o principal, eu acho que a origem do interesse em estudar materiais magnéticos sempre foi gravação magnética. Hoje não é mais. Isso tem evoluído. A gente estava lá nessa época aqui em que se gravava informação numa fita, né, e os elementos de, vamos dizer assim, os bits eram gigantescos, ou talvez nem existissem, né? A fita não era a coisa mais antiga, né? Antigamente mesmo se gravou em fios, tá? Dá para ver se damos ele tem um fio aqui. Então, nesse fio aí, dá para gravar informação, por exemplo, uma música, né? E era o objetivo aqui, gravar informação. O fio não durou muito, porque rapidamente se evoluiu para a fita, e da fita rapidamente se evoluiu para a gravação em disco rígido, por exemplo. Não tão rápido, talvez, né? Mas hoje em dia se fala em skirmions, quer dizer, em não só ter bits extremamente pequenos, porque essas coisas podem ter alguns nanômetros de dimensão lateral, né, diâmetro, por exemplo, mas ter bits que são assim, e o que é interessante é que eu não mantenho eles fixos no lugar do material, eles se movem. E a vantagem disso é porque num disco rígido, os bits estão fixos no lugar, né, e eu tenho que girar o disco e mover a ponteira para acessar a informação. Então, o disco tem que girar em alta frequência e tem que ter uma precisão mecânica muito grande para conseguir garantir que eu gravo a informação e depois consigo recuperar ela. Eu lembro de que eu gravei e consigo tirar. Nesse caso aqui, a vantagem é que eles conseguem se mover muito mais rápido do que qualquer sistema mecânico, porque a velocidade deles, né, se eles têm um limite, né, se eles estão limitados, esses limites a gente chama de paredes de domínio. E essas paredes de domínio magnéticas, elas andam muito rápido. Então, a ideia aqui é ter bits que conseguem andar muito, muito rápido. Mas então, o que a gente faz aqui? A gente começou, né, sempre pensando em propriedades magnéticas, e a gente faz isso. Então, essencialmente, a gente consegue crescer materiais muito finos. Eu digo a partir de 2 nanômetros, porque abaixo disso, talvez o material... Eu consigo, nominalmente, diferenciar materiais que têm 0,2, 0,3, 0,4 nanômetros. No entanto, eu não posso dizer que isso é contínuo, porque afinal, 0,2 nanômetros, será que é a dimensão de uma camada? Eu consigo arranjar os átomos de um jeito, né? Então, mas essencialmente a gente consegue fazer coisas muito finas, né? A gente consegue fazer nanoestruturas, não só películas, mas várias camadas, ou, né, eu posso ter dimensões nano em 1, 2 ou até 3 dimensões, dependendo de como eu faço o filme. E aí a gente consegue caracterizar esses materiais, pelo menos parte da estrutura, parte das propriedades eletrônicas e parte das propriedades magnéticas. E aí o que a gente não consegue
caracterizar, a gente tem colaboradores, literalmente em vários lugares do mundo, com quem a gente consegue, né, obter a informação que a gente precisa para isso. Bom, então, quanto que é fino mesmo? Então, eu trouxe algumas imagens de materiais que foram feitos aqui, tá? E, então, por exemplo, aqui, ó, vocês veem que eu tenho uma película, ela não tem a espessura não é contínua, né? Aqui está o limite dela com o substrato, porque coisas tão finas elas não se autossustentam, né? Então ela sempre tem que estar grudada em alguma coisa. Então aqui ela está grudada num pedaço de silício, e então aqui é o limite, e aqui está, nesse caso não é o ar aqui, originalmente é o ar, mas aqui é uma cola que me permite fazer essa imagem. Fazer essa imagem é uma coisa complicada, você vê a escala aqui, ó, 50 nanômetros, então a gente tem um pouco mais que, sei lá, 100 nanômetros, por aí, mais ou menos isso. Dá para ir mais, dá para ampliar um pouco mais, tá? Nesse caso aqui, essa escala é 100, então esses pontinhos que nós estamos vendo não são átomos, tá? Não são posições atômicas. Isso eu consigo ver. Dá para aumentar um pouco mais aí também. Tá? Dessa imagem aqui eu vou pegar um pedaço e aqui eu estou vendo, então eu não só consigo, né, determinar as posições atômicas, mas qual é a direção cristalográfica que eu estou vendo aqui. Mas então a gente consegue, né, produzir materiais de vários tipos, como aqui são várias camadas de materiais diferentes. A gente tem interesse, nesse caso aqui o interesse era estudar esse nitreto aqui, que é essa camadinha mais fina aqui, as propriedades elétricas dele. Então, para estudar as propriedades elétricas, eu tenho que ter eletrodos colados nele. Esses eletrodos têm que ser de um tamanho, então eu não consigo fazer o material e depois ir lá e colocar um eletrodo em cima para medir. Isso tem que estar tudo incorporado. Então, tem aqui cobalto, ferro, silício, boro, que é um eletrodo magnético, e mais tântalo, que é um eletrodo metálico, e aí mais algumas coisas para conseguir, né, tirar as propriedades elétricas dessa camada aqui. A gente pode fazer, né, olhar em mais detalhes, a gente vê que a camada certamente não é lisa, né, tem uma rugosidade, mas essa rugosidade é na ordem de angstroms, ou décimos de nanômetro. Dá para ver aqui que uma coisa interessante é que em materiais tão finos, é que eu estou vendo o transporte de elétrons através dessa camada, que é um isolante, né? Então, nesse limite aqui, o transporte não é por tunelamento. Então, provavelmente o transporte acontece, né, nessa figura aqui, se isso fosse toda a nossa, o transporte ia acontecer ali, naquele ponto, onde a espessura é menor. Porque o tunelamento, a probabilidade de tunelamento, ela diminui exponencialmente com a espessura. Então, a probabilidade aqui é muito, muito maior do que aqui, por exemplo. Mas então, isso são detalhes sobre. A gente pode fazer materiais com outra estrutura. No caso aqui são nanogrãos de cobalto no meio de sílica, de vidro. Tá? Onde a gente quer estudar as propriedades. A gente, na verdade, quer saber as propriedades magnéticas de uma bolinha só. Mas não dá para fazer nem para medir. Tem uma só. Então tem que fazer um molde de bolinhas que eu consigo medir no magnetômetro, mas é importante fazer todas iguais, porque senão eu estou medindo várias, mas elas não têm todas a mesma propriedade, são levemente diferentes. Então aqui vocês veem que já não deu muito certo, né? Porque essas bolinhas aqui no início, né? Elas são pequenas, né? Tem mas dá para ver que as lá de cima, né, já não são tão bem formadas. Mas a gente consegue fazer melhor. Dá para fazer coisas muito mais, vamos dizer, espessas aí, né? Deve ter mais ou menos, sei lá, 50 nanômetros, mas dá para ver que elas são bem repetitivas. Esse processo aí é um processo de crescimento, é um processo que a gente consegue repetir ele várias vezes. E dá para fazer coisas mais complicadas. No caso aqui eu tenho bolinhas de 2 materiais, no meio de vidro também, por aí vai. Então a gente tem uma certa liberdade de fazer. Bom,
Com o tempo, né, como a gente tem essa capacidade que é essencialmente de cobrir uma superfície com qualquer material, tem outras pessoas que têm interesse também em cobrir a superfície com outros materiais, porque né, isso tem aplicação em várias áreas. Então, com o passar do tempo, tanto outros grupos criaram interesse em interagir conosco, não só pela nossa capacidade de criar superfícies, né, desenhar e produzir superfícies de um determinado material, mas como também de usar a nossa capacidade de analisar a superfície. Né, porque, claro, aqui eu estou mostrando as imagens, isso aqui é o final de uma história bem longa, cada uma daquelas imagens. Lá no início, quando a pessoa está produzindo o material, ela não tem a mínima noção do que ela fez, porque, na verdade, essas coisas tão finas que tira da máquina não tem nada. Não dá para ver. Tem um negócio de 100 nanômetros, a luz tem menor comprimento de onda aí do visível, deve ser 400 nanômetros, não vai ver nada. Com o olho, não vê nenhum tipo de informação. Então, você tem que usar outras técnicas para enxergar. Tem que usar técnicas que tenham luz com o comprimento de onda certo. Então, né, a gente acabou desenvolvendo também, ou acaba desenvolvendo, a capacidade de caracterizar coisas muito pequenas, muito finas. Então, nesse caso aqui, tem os links aqui que são dos artigos do que está publicado, senão, então isso aqui são nanopartículas de óxido de ferro, que é um material magnético, e a ideia aqui é que essas nanopartículas estão grudadas num material que gruda em sujeira, da água. Então, o objetivo aqui é limpar a água, então eu uso, né, já que a nanopartícula está grudada numa coisa que gruda em sujeira, eu uso esse outro material para grudar na sujeira e depois eu uso um ímã para puxar tudo para limpar a água. Ou seja, eu não preciso de um contato, basta um campo magnético para mover todas essas partículas que estão lá dentro da água para um lugar. Tá? A ideia por trás é essa aí. Aqui é um outro estudo que tem a ver com a nossa capacidade de caracterizar materiais, né? Mas então, a motivação aqui é que muita gente está atrás de produzir, obter em escala industrial grafeno, né? Então, uma das vias é minerar grafeno. Não preciso produzir, tem na natureza. Então, se eu conseguir caracterizar a rocha e saber que naquela rocha tem grafeno, não preciso me preocupar em ter um processo químico super complicado, porque o planeta já fez isso por mim. Lá é só remover. Então, nesse caso aqui, é caracterização elétrica extremamente simples, aí, né? De diferentes materiais, e para identificar, eu identifico o material e sei qual é a característica elétrica, então é uma maneira, né, medir tensão e aplicar corrente são coisas relativamente simples para caracterizar o material. Outra coisa também que a gente tem feito é obter imagens de micro-organismos. Como aqui, são literalmente micro-organismos, porque pela escala aqui eles devem ter mais ou menos 1 micrômetro de tamanho, né? E essas imagens são feitas no microscópio, que a gente chama de microscópio de força atômica. Ele essencialmente funciona analisando a força que existe entre uma ponteira e o material que eu estou analisando. Então, aí eu já não sei se eu sei. Eu sei que de um lado aqui a imagem é uma imagem topográfica. Tá? Eu acho que é a esquerda aqui. Alguém sabe? Pode me corrigir. A da esquerda é uma imagem topográfica, ou seja, ela me mostra a dimensão lateral e a dimensão vertical aqui. Está vendo? Essa parte aqui está perto do zero, ou menos 200. Isso aqui tem nanômetros, ou seja, 0,2 micrômetros. E o bem claro aqui é mais ou menos 200. Então, são umas coisas... Isso aqui não está na mesma escala disso aqui, né? Deve ser uma coisa meio chata, assim. 0,2 micrômetros de altura e mais ou menos 1 micrômetro de comprimento. E aquela imagem lá, na verdade, não é uma imagem topográfica, mas é uma imagem, eu acho, de força de atrito. Tá? Então, mas é o mesmo equipamento, né? Que tira as duas imagens. Ao mesmo tempo também. Ele já faz tudo. Né? Mas então eu consigo ter não só informação sobre
o formato, né, do material, mas também sobre como que aquele material interage com o material da ponteira, né, que é uma informação que é relevante, a gente usa para outras medidas também. Porque como o nome do microscópio diz, é força, ele mede qualquer tipo de força. Então, se a interação for por força magnética, eu consigo uma imagem magnética da superfície. Se for por força elétrica, eu consigo uma imagem elétrica da superfície, por aí vai. Outra coisa que a gente fez também foi, isso aqui é uma célula para produção de hidrogênio, tá? E aí, no caso aqui, o pessoal estava interessado em investigar uma maneira de proteger esse material aqui, esse Porous Transport Layer, eu acho. Me corrija se estou errado. Mas esse material aqui, então, ele é poroso, porque tem que ser poroso para permitir que as coisas andem, só que é oxigênio que passa por aqui. E é um veneno, né? Então, a ideia foi razoavelmente simples, que foi cobrir, né, o material com essa camada aqui, que tem relativamente grossa, aí, tem cerca de 1 micrômetro, né, nesse caso, com um nitreto desenvolvido aqui, que é nitreto de nióbio. Então, esse é um material relativamente barato, hein? Mas ele é extremamente resistente à oxidação. Então, eu cubro o material lá com essa camada. E daí vocês veem que aquela propriedade de, quando eu vou criar o recobrimento, ele se espalha, o material se espalha por tudo, né? Então, ele cobre todos os detalhezinhos daquela camada porosa. Então, mesmo que o material seja todo rugoso, etc., eu ainda vou conseguir depositar o material em todos os cantinhos, etc., porque, naturalmente, nesse processo, o material se espalha por tudo. Outro interesse aqui é em recobrir células solares, por exemplo. Então, esse material aqui, que é a fosterita, dopada com hélio, então ele tem uma característica que ele resiste a ambientes com alta umidade, ambientes salinos, então ele protege bem a superfície da célula solar, tá? Mas além disso ele faz outra coisa, ou seja, por exemplo, se eu não cubro a célula, a radiação reflete, mais ou menos assim, tá? Ou seja, pouco menos de 40% é refletido, dependendo do comprimento de onda. O visível está aqui, ó, 650, 400, o visível está mais ou menos por aqui. Então, isso tudo reflete. Se eu cubro com diferentes espessuras, eu posso, né? Essa receita aqui não é a receita que tem nos óculos com antirreflexo. Né? Então, eu tenho uma cobertura antirreflexo. Eu só calculo a espessura e eu sei o que colocar. E aí, esse material aqui, a fosterita, dopada com hélio, ainda tem uma outra vantagem, que da radiação solar, eu tenho um infravermelho, que a célula solar não consegue converter em eletricidade. Só que esse material aqui ele faz uma coisa que vocês me dizem se faz sentido, mas ele converte o comprimento de onda para um comprimento de onda menor. Se a gente for pensar em energia de fóton, o comprimento de onda menor tem uma frequência maior, mais energia. Então me explica como que eu gerei energia, porque esse negócio está parado, não está ligado na tomada. Então eu gerei energia para transformar infravermelho em luz visível. Mas é o que esse material faz. Na verdade é bem simples, não é nenhuma mágica. Ele consegue converter uma parte. Porque esse hélio aqui, as propriedades ópticas dele, uma das propriedades é essa, porque quando ele recebe um fóton, ele promove um elétron, só que esse elétron, antes dele cair para o nível que ele estava, ele demora um tempo. Nesse meio tempo ele recebe outro fóton, faz ele subir de novo, porque tem 2 níveis. E aí ele cai. Daí quando ele cai, claro, o fóton que ele emite tem mais energia do que tinha. Então ele faz essa conversão, que é a conversão para cima, que se chama. Mas essas propriedades acontecem em níveis eletrônicos que não são os níveis eletrônicos usados para as ligações químicas. São níveis mais profundos lá. Então ele consegue se ligar no material sem mudar suas propriedades ótimas. Então isso foi desenvolvido por um grupo lá da URGS, né, esse material aqui, e a gente fez os filmes aqui para
testar se isso fazia sentido, né? Ou se a gente conseguia fazer, pelo menos, um material assim. De fato, a gente consegue, mas isso não é tão eficiente quanto parece. Só uma história bonita, mas não é uma coisa que a gente vai ver nas células solares ali. Não ser, provavelmente, nunca. Bom, vocês podem fazer pergunta, eu não falei no início, mas... bom, e qual é o futuro? E para onde vai o LMM? Tá? Ou pelo menos, aí não tem ninguém melhor para falar disso que os que vão estar, os mais jovens. Aí. Então eu quero dar uma ideia do que cada um do pessoal, ou pelo menos parte deles que me mandaram o material, estão fazendo. E aí, por favor, me corrijam se eu falar alguma bobagem muito grande sobre o trabalho de vocês. Mas então, a Angélica está trabalhando num projeto, ela é pesquisadora do grupo, está fazendo pós-doutorado aqui, num projeto em parceria com uma empresa, que é mais uma empresa, na verdade, e a engenharia mecânica. Mas então a ideia é usar revestimentos cerâmicos aí para aumentar a durabilidade de matrizes de forja. Então é a nossa maneira de usar uma parte do tempo para trabalhar em problemas da indústria aqui da região, né? E nesse caso aqui ela está mostrando uma análise de tentando determinar se o revestimento que eles tentaram fazer, porque eles estão usando uma outra técnica, que não é a técnica que a gente usa, nós vamos usar a nossa técnica para fazer o revestimento, e a ideia é comparar como que o que a gente consegue produzir e o que é produzido por eles tem de diferença. Então aqui nós estamos tentando determinar se esse recobrimento de zircônia funcionou aqui. Aqui dá para ver que tem alguma coisa, né, nessa amostra aqui não, porque se tem zircônia nessa amostra vai ter esse pico aqui que dá para ver. Ó. E também a gente consegue medir usando, no caso aqui, a microscopia de varredura, é FM. Né? Mas a gente está tentando também ver, a gente consegue analisar a rugosidade, etc. Então, o trabalho vai por aí, de tentar produzir um revestimento de alta qualidade, que tenha o efeito esperado, e, junto com isso, claro, caracterizar o material, etc. O Luciano, que é um estudante de doutorado, ele está trabalhando num projeto junto com a microbiologia, e aqui o que nós estamos fazendo é tentando analisar o efeito microbiano, digamos assim, ou antimicrobiano de alguns filmes. E o que essas figuras significam, eu acho, é que, nesse caso aqui, ó, esse material funcionou um pouco para esse micro-organismos, que eu acho que é Staphylococcus aureus, né? Seria, acho que é isso. Alguém sabe com precisão? Mas, então, de fato, né, dá para ver que, né, o crescimento desse micro-organismo, né, se não tem nada lá, ele cresce assim. Se ele tem uma coisa que realmente não deixa de crescer, ele não cresce. E com esse tratamento na superfície, ele tende a crescer menos do que... Então ele tem um efeito, e o que nós estamos fazendo, e o trabalho dele é tentar desenvolver o recobrimento que vai funcionar aí. Porque é uma coisa que poderia ser incorporada na indústria facilmente para recobrir instrumentos cirúrgicos, por exemplo, instrumentos usados em hospitais, etc. O Matrego está trabalhando com a caracterização aí de nanoplaquetas de óxido de grafeno. Ou seja, grafeno é um negócio extremamente fino. Aí. Me corrija se eu estou falando uma bobagem. Mas aqui, ó, essas medidas, né, tensão corrente ou resistência corrente, né, que ele faz usando esse dispositivo aí, ó, tem 2, 3, 4, 5 camadas de grafeno apenas. O material ele fica ali dentro. Né? Isso aqui é aquilo lá, né? Isso aqui é bem pequenininho mesmo, está lá no meio. Mas então, eles conseguem colocar... Aqui estão os 2 eletrodos, né? E eles conseguem colocar o grafeno ali no meio. É uma coisa razoavelmente grande, digamos assim. Mas, na prática, o que a gente está caracterizando são algumas folhas de grafeno. O João está começando a trabalhar no laboratório, mesmo assim, já tem um resultado, que aqui nós temos 2 curvas aqui, essas duas, a azul e a vermelha aqui. A curva azul é uma medida.
É uma técnica que a gente usa, que é difração de raio-x. Então, ele está medindo aqui a interferência, a difração, né, num filme super fino. Então, se a gente faz a medida em... Isso aqui a gente pode converter em ângulos, tá? Isso aqui são ângulos extremamente baixos, mas eu espero essa figura de difração dependendo da espessura do filme. E ali em vermelho é uma simulação. A simulação está bem boa, etc. A gente só não consegue explicar, porque não faz o mínimo sentido dos parâmetros que a gente usou na simulação. Mas ela já nos dá um primeiro passo aí, que é, né, um problema difícil, que é explicar por que funciona, embora não faça o menor sentido que tem lá na simulação, porque a simulação depende da densidade do material, né, e da espessura que o material tem. Os raios-x, nesses ângulos aí, eles são sensíveis, ou eles refletem, dependendo da densidade eletrônica do material, que é a densidade do material, a densidade de gramas por centímetro cúbico. Mas então, tem bastante trabalho pela frente aí, nós estamos falando do futuro, né? A Amanda está trabalhando com uns materiais, são espécies de, desculpa falar assim, mas uma espécie de lasanha de materiais. Então, são várias camadas aí de tântalo, irídio, manganês, níquel-ferro. Tá? Que o níquel-ferro e o irídio manganês são materiais magnéticos, e o tântalo é um metal, e aí essa estrutura, que eu não me lembro qual é a ordem, né? Mas eu acredito que o tântalo está entre o irídio manganês e o níquel-ferro, é isso? Ou não? Então o tântalo separa o irídio manganês e o níquel-ferro, e aí eu tenho, isso é uma estrutura com 3, né? E aí eu tenho uma tricamada, 2, 3, 4 ou 8 tricamadas. E nessa figura, que é também uma figura de difração de raio-x, só que nesses ângulos aqui, ela é sensível a tamanhos que estão na ordem de angstroms, ou décimos de angstrom. Tá? Então, cada um pico de interferência aqui significa uma família de planos cristalinos do material. A gente consegue identificar os materiais aqui, nesse caso aqui dá para acompanhar mudanças que tem, por exemplo, aqui no irídio manganês, ou no tântalo. Esse pico maior aqui, esses picos estreitos, super estreitos, eles são do substrato. Né? Essas coisas são nanométricas, então elas não ficam sozinhas, paradas. Estão em cima de silício, nesse caso aqui. Silício 100. Então é esse pico grande aqui, e os outros picos também são do substrato. E aí, o que esse material tem de interessante é que no material normal, magnético normal, ele tem, aqui são 4 curvas diferentes, tá? Curva vermelha, curva preta, curva azul. No material magnético normal, digamos assim, ferro, permanol e tal, todas essas curvas estão no zero. Esse ponto aqui, ó, que a curva cruza pelo zero vertical, também está no zero horizontal. Tá? Mas então, a interação entre o material níquel-ferro e o irídio manganês faz com que a curva se desloque para o lado. E aí o que ela está analisando aqui é como que a quantidade de camadas interfere nesse deslocamento aqui e também no formato da curva. Né? Isso aqui deve ser difícil de explicar, né? Eu não sabia. Mas, então, ela está analisando as propriedades magnéticas e estruturais, qual é a relação que elas têm. Então, vocês veem que tem esses campos aqui, que a gente chama de campo coercivo ou campo de deslocamento, né? Quanto está desviado do zero, né? Eles mudam de acordo com o número de camadas, do que deveriam ser todas iguais. Né? Você é isso, né? Todas as camadas são iguais, em si. As espessuras do níquel-ferro, o tântalo, são todas iguais. Então, as repetições deveriam só fazer todas sair uma em cima da outra. Então, isso mostra que, à medida que eu estou crescendo o material, mesmo que seja nanométrico, mesmo que eu consiga repetir a receita, ele não se comporta assim. Né? É um mundo real. O Ian também está começando o trabalho lá no laboratório e ele está tentando desenvolver um medidor de resistividade usando esse método aqui, Van der Kolk. Na verdade, consiste em ter os eletrodos, porque para medir resistividade, eu preciso ter uma fonte gerando tensão, tá? E ter, ou melhor,
aplicando corrente e um medidor medindo tensão, ou o contrário, uma fonte aplicando tensão e um medidor de corrente em paralelo. O fato é que, dependendo de como que eu distribuo os eletrodos em cima do material, eu vou ter contribuições dos contatos também. Não vai ser só uma medida das propriedades elétricas do material. Então, usando esse método aqui, a gente consegue mudar os contatos de lugar e medir, tirar essa informação dos eletrodos. Tá? E a gente está tentando automatizar isso, porque essencialmente eu tenho que comutar, né, os pontos de corrente e tensão. Eu prendo os 4 contatos, eu preciso só de 4. Mas eu prendo os 4 contatos e daí eu, fazendo uma brincadeira de comutar onde eu coloco a corrente, onde começa a tensão, eu preciso tirar a informação dos contatos da minha medida. Tem a informação só da resistividade do efeito Hall, né? Das propriedades do transporte do material que eu estou analisando. Tá? O Christian também está começando lá e, na verdade, o que ele está interessado, não são medidas dele, tá? Mas ele fez uma revisão sobre esse material, então ele está trabalhando também no projeto junto com a Angélica, e um dos materiais de interesse lá é esse, nitreto de cromo e alumínio. Então ele fez uma revisão, que agora é extensiva, sobre o que tem na literatura e por que esse material é importante, ou vai ser um dos materiais escolhidos para fazer o recobrimento dessas matrizes. Por que ele tem as propriedades importantes. Então aqui tem um exemplo, né, de um estudo, porque tem vários, né? Quantos artigos aí tu me mostraste? Então, tem muito estudo sobre esse material, então tudo nos indica que é o que a gente precisa, né? E, bom, qual é a contribuição aí, mais para o futuro ainda? Então, se vocês entrarem lá no site do Centro de Microscopia e Microanálise da URGS, né? Centro de Microscopia e Microanálise BR-Sul, vocês vão ver que tem 2 microscópios eletrônicos de transmissão, que são os equipamentos que nos permitem fazer aquelas imagens lá em alta resolução. Tá? Então aí, ó, removido em transferência para o UFSM. Removido em transferência para o UFSM. Então esses 2 microscópios estão aqui na UFSM, estão armazenados num prédio perto, e eles estão aguardando a reforma. Eles vão estar instalados nessa sala aqui, ó. Aqui vai ter um dos microscópios, aqui vai ter o outro. Tá? É a sala 1133A ali do prédio 13. Na sala ao lado da sala onde fica o microscópio de força atômica. Então nós vamos ter essas 2 ferramentas aí que permitem fazer as imagens com mais resolução possível. A ideia, nós temos uma parceria, né, claro, com o Centro de Microscopia e Microanálise da URGS, e por essa razão que os microscópios vieram para cá. Então, além de eles nos transferir os microscópios que estão aqui, eles estão transferindo também o know-how deles em microscopia, porque aqui nós não temos treinamento. E uma parte disso é, então, o pessoal daqui ter treinamento lá nos microscópios deles. A gente já começou essa uma imagem feita lá, de uma amostra do trabalho da Carol. E então dá para ver aqui, ó. Essa é uma imagem de baixa resolução, tá? Mas ainda assim dá para ver aqui, são partículas de óxido de ferro, né? A barra aqui tem 20 nanômetros, então essa partícula tem um pouco mais aí, de 20 nanômetros. Então no futuro, o que a gente vai ter, assim, que eu imagino que ainda esse ano a gente tenha pelo menos um microscópio instalado, já funcionando, então a gente vai poder fazer essas imagens e treinar, né, pessoas para operar esse microscópio. Beleza? Acho que é isso. Obrigado. Tem vontade. Dúvidas? Eu queria ter uma noção mais ou menos de como que vocês fazem para, tipo, vocês fazem o filme fino lá na máquina e como que vocês envolvem, revestem alguma outra superfície. Não, tu tem que ter a superfície que vai revestir lá. Colocar. Tu entende? Se eu voltar naquela imagem, não.
Funciona como substrato. Então. Exatamente, o teu substrato é o material que tu quer revestir aqui. Então aqui tu tem que prender. No caso aqui, esses pedacinhos de cerâmica estão presos com uma fita dupla face. Porque, por mais que esse processo aqui aconteça em pressões baixas, no nível Torr, ele não é agressivo, isso aqui não esquenta muito, não dá para fazer o filme em cima de papel, literalmente. Então as medidas lá de efeito antimicrobiano foram feitas em papel. Então tu pode ter o que tu conseguir colocar aqui. Esse furo aqui, para vocês terem uma noção, ele tem 2 polegadas. Então não é uma coisa muito grande. Nós já temos em indústria máquinas que permitem depositar em objetos que têm até, sei lá, 3 metros. Que é isso aqui. Então, não tem limite. O que a gente faz, né, no nosso caso, nós estamos numa escala bem diferente. Então a gente testa o recobrimento, né, coisas pequenas. Nós queremos ter uma máquina maior para poder fazer teste, porque assim, na engenharia mecânica, por exemplo, uma coisa pequena talvez tenha alguns metros, ou talvez tenha vários centímetros de tamanho. Então, às vezes uma peça pequena não é tão pequena quanto a gente consegue acomodar ali dentro. Mas é isso, eu tenho que ter lá dentro o substrato. Ou seja, a peça que eu quero recobrir com o material que eu quero dentro. No caso dele, que nem revestir as fornalhas, as cordas. Então, a ideia aqui é estudar qual é o efeito que o recobrimento tem no pedaço do material da forja. E testar lá se vai ter o efeito, né, vai ter a resistência necessária, vai aguentar, seja o que for que o material vai aguentar. E aí depois tem que pensar em como fazer. Aí, porque daí se funciona, bom, daí tu constrói a máquina que de repente vai fazer isso, né? Porque a indústria vai usar, entende? Então, porque realmente esse processo tem. É que tem outro voltado para uma empresa que faz o revestimento na forja, e aí essa forja é testada na indústria. Nós pegamos um pedacinho de cada tipo de aço, de cada tipo de forja possível, depositamos o material ali e fizemos testes estruturais. Mas tem como fazer, então Tem que começar como fazer. Vai ser feito. Tem Esse projeto em particular, a gente vai até testar diferentes tipos de recobrimento. Nós participamos do projeto porque a gente consegue fazer esse tipo de recobrimento. Então tem outros o que nós fizemos testes que usam outra técnica. A ideia é comparar. Que eles não conseguem fazer. E, na verdade, esse é o melhor tipo de recobrimento, mas ele ainda é relativamente caro para a indústria. Então, nesse projeto está se testando qual é a diferença que tem entre a melhor maneira, né, e a maneira alternativa. Porque, né, se é possível ter uma maneira alternativa que tenha um desempenho necessário, né, para a peça, não tem por que usar um método caro. Só uma curiosidade, tem alguns outros grupos aqui na UFSM que crescem como filho, inscritos com outras técnicas? Sim, e certamente com métodos químicos, né? E também tem outros métodos. E aí, fino pode ser uma outra coisa. Então, por exemplo, na engenharia mecânica, fino é abaixo de 100 micrômetros, 50, alguns micrômetros é fino. Para mim, fino tem menos que 1 nanômetro. Então, depende, mas sim tem. E a elétrica também tem, eles usam muito filmes, então certamente tem. Usando essa técnica, não. Mas aí tem vários lugares que usam essa técnica, que a gente colabora. Na URGS tem uma máquina só, tem várias. Mais perto aqui, acho que é a URGS. A PUC também tem. Esse trabalho da forja, vocês fizeram uma deposição e a caracterização. Vamos fazer. O teste mecânico ficaria com outro. Então é a engenharia mecânica que vai fazer. Faz o teste mecânico.
Desgaste. Várias. Sim. E eles estão testando, né, diferentes técnicas da nossa colaboração, né, de fazer, usando essa técnica, também usando as técnicas de caracterização da parte que, né, dependendo, porque isso é um problema, se, por exemplo, o AFM, que me permite fazer topografia e ver força do atrito, etc., seria muito legal, mas tem um limite. A superfície não vai ser muito rugosa. E então, para um filme fino, funciona perfeito. Agora, um pedaço de metal ali que foi lixado, eventualmente a rugosidade está na ordem de dezenas de micrometros. Então, eu nunca vou conseguir ver nenhuma imagem, nem como. Consegue ver imagens rugosas que limitem, entendeu? Não sei se chega a 1 micrometro. Não tem essa limitação. Vamos agradecer ao professor Lúcio pela palestra. A palestra de hoje foi gravada com uma plateia ao vivo. Estou falando para os nossos espectadores digitais. Agradeço pela sua visualização. Dê um like e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado.